A paz, povo, como é que vocês estão? Hoje nós entramos no dia 14, Salmos 14. Deixa eu voltar aqui uma página. Salmos 14 com o título O Tolo Não Crê em Deus. Mais uns salmos de Davi. Vamos lá. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Todas as suas atitudes são corruptas e abomináveis. Não há um que faça o bem. Dos céus, o Senhor se inclina sobre a humanidade para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há um sequer. Será que os maldosos nunca aprendem? Eles devoram o meu povo como se comessem pão e não clamam pelo Senhor. Agora todos estão tomados de terror, porque Deus está presente a favor dos justos. Vós, malfeitores, tentais frustrar a esperança dos humildes, mas o refúgio do pobre é o Senhor. Que a salvação de Israel venha de Sião, quando o Senhor restaurar o seu povo. Jacó exultará e Israel celebrará com grande alegria. Parece até que a gente está vendo coisas que aconteceram assim na nossa era, né? Pessoas, dá um desespero tão grande quando a gente vê os justos sendo massacrados pelos poderosos, por aqueles que têm mais. A gente se sente assim tão pequeno, essas brigas políticas que está acontecendo hoje em dia, e a gente vê, por exemplo, em meio à pandemia, aqueles que deveriam estar zelando pelo povo, aumentando seus próprios salários. Quando a gente vê empresas mandando funcionários embora por justa causa, sem ser justa causa, para não pagar os direitos dessas pessoas, dá assim uma sensação de impotência. Uma sensação de impotência quando você vê vídeos de um motoqueiro sem a graça de Deus que para e leva o celular de uma moça que está indo trabalhar, está no ponto de ônibus, está no caminho, acabou de descer do ônibus, está indo para casa, vem uma pessoa covarde dessa, um homem covarde, se nem se pode se dizer um homem, né? Mas um covarde que vem com uma arma na mão. Porque essas pessoas, elas não se garantem de mão vazia. Elas são covardes. Elas se acham o máximo, mas na verdade não são. Mas por ela ter algo que pode tirar a vida de uma pessoa, elas se sentem maravilhosas. E elas vão e tiram aquilo, aquela pessoa deve ficar... aquela sensação de impotência terrível. E a gente olha para essas coisas assim, o mal não cansa de fazer o mal. E ele vai continuar fazendo mal até o dia do juízo final, do fim, do milênio. O mal vai continuar praticando o mal. Aqueles que tentam para o seu próprio benefício vão continuar tentando para o seu próprio benefício. E às vezes a gente vê essas coisas e parece assim, Deus, o Senhor não está enxergando isso. O Senhor não está vendo a mão dos perversos sobre o povo, sobre a nação, sobre os seus filhos. Infelizmente, a gente vive num mundo mau, num mundo corrupto, como diz a palavra, o mundo, ele jaz no maligno. Então, o mal, ele reina nesse mundo. Infelizmente, a gente está nesse mundo para fazer uma escolha, né, de céu ou inferno. E nesse meio tempo a gente tem que lidar com essas coisas. Mas a certeza da promessa de que Jesus vai voltar e aqueles que se manterem fiel vai reinar junto com ele, isso não pode morrer nunca no coração dos filhos de Deus. Porque a salvação, aqui fala de Israel, porque naquela época o rei Davi vivia em Israel e a realidade de Deus era para Israel. Mas com Cristo, a realidade de Deus passa a ser para todos aqueles que o aceitam como filhos de Deus. Então aqui fala que a salvação de Israel venha de Sião, quando o Senhor restaurar o seu povo.
O Senhor, Ele não se esqueceu de mim, não se esqueceu de você. Ele tem promessa para a sua vida, promessa para a minha. E o tempo dele é o tempo perfeito. E por mais que pareça que ele não esteja vendo essas injustiças, ele está vendo. E tudo, absolutamente tudo que essas pessoas fazem, mesmo que aparentemente elas não estejam levando o que elas merecem, elas vão levar. Porque elas estão atraindo uma carga de maldição para as suas vidas, que a olho nu a gente não consegue ver, mas depois a gente vê os efeitos nela própria e infelizmente na sua família, porque aquilo que as pessoas fazem reflete não só nela, mas naqueles que são da sua família também. Então é isso, pessoal. Isso quer dizer que o Salmo o Salmos 14, que por mais que pareça que o justo está sofrendo desesperadamente na mão dos injustos, Deus não deixa de ver. E essas pessoas vão pagar pelas coisas que elas fazem. Então fiquem na paz e até amanhã com mais um Salmos.